Meu Deus, o nosso coração está aberto para receber do Senhor a Tua palavra. Queremos, meu Deus, receber o alimento, queremos receber do Senhor a direção, queremos receber do Senhor, meu Deus, a sabedoria. Meu Deus, na Tua mão a força e a poder. Então que nesta noite o Senhor possa vir ao nosso encontro, Pai, abençoando a nossa vida, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa família, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Aqueles que nos acompanham também, seja pelas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Douglas, nós estamos aqui mais um dia para compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração. E hoje nós vamos estudar a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Quem trouxe a Bíblia, ou quem está com a Bíblia, ou você que nos acompanha tem uma Bíblia, abra ela no livro de Daniel, capítulo 2, que nós vamos estudar a palavra de hoje. Daniel, capítulo 2. Daniel era um jovem que interpretava sonhos através da comunhão que Daniel tinha com Deus, da intimidade que ele tinha com Deus. Deus deu a ele esse dom, esse ministério de revelar sonhos. E nós vamos estar estudando a palavra de Deus para que a gente possa entender como que Daniel conseguia, pastor, interpretar, como que Daniel conseguia revelar os sonhos. Daniel capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei Siriaco: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O que me tem escapado? E se me não fizer, desse saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçado, e as vossas casas serão feitas um montouro. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra, porquanto declarei-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga ao rei o sonho aos seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência de me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vos preparastes palavras mentirosas, perversas, para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo, porquanto dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação.
Responderam os caldeus à presença do rei, disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nem o rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Vamos entender até essa parte que nós lemos no versículo 11. Daniel era um jovem que interpretava sonhos, quer dizer, Deus deu a ele esse dom para interpretar sonhos. Daniel estava ali diante do rei Nabucodonosor, e eles estavam, irmãos, diante de uma ameaça, diante de uma situação que muitas das vezes a gente também pode se encontrar. Às vezes uma ameaça de perder a vida, uma ameaça de perder algo. Quer dizer, a ameaça, ela sempre se levanta contra nós. De repente, ou seja, veio ali, o rei ele fica irado em saber que nenhum mago, nenhum astrólogo, nenhum daqueles que eram contratados pelo rei, que estava ali para interpretar, para ajudar o rei, conseguiam interpretar aquele sonho que o rei teve. Então o rei ele fica tão irado, ou seja, em saber que nenhum daqueles homens que estão ali podem ajudá-lo, que ele decide então, quer dizer, matar aqueles homens. Então eles chegam diante do rei e falam: rei, o que o senhor está pedindo? Não há ninguém que possa declarar isso diante do Senhor. Quer dizer, não há ninguém que possa trazer a interpretação ou a revelação daquilo que o rei está pedindo. O que eu entendo com isso, irmãos? Trazendo para nós hoje, há muitas coisas que acontecem na nossa vida, que às vezes nós vamos querer buscar uma solução em alguém que entenda. Por exemplo, os magos, os astrólogos, os cientistas, os caldeus da época, eles tinham esse dom, quer dizer, de interpretar, de revelar. Eles eram pagos para isso, eles trabalhavam ali dentro do palácio para o rei, e a função deles era essa. Mas só que aquele sonho que o rei teve, irmãos, foi um aviso do próprio Deus. Era algo do próprio Deus que veio, ou seja, sobre a vida do rei. E a única pessoa, irmãos, que pode interpretar ou revelar as coisas de Deus é aquele que tem intimidade com Deus. Não tem como uma pessoa, irmãos, revelar ou interpretar algo que venha de Deus se ela não tiver intimidade com o Pai. E nós precisamos entender, e até eles entenderam, e eles falaram: rei, isso que o Senhor está pedindo, nenhum de nós podemos fazer, é coisa difícil, ninguém pode, não há ninguém na terra que possa interpretar isso. E no versículo 11, ele diz aqui, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Porque a Bíblia fala, irmãos, que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Quando a gente fala do homem natural, às vezes eu posso estar no meu natural, você pode estar no seu natural. Às vezes nós podemos estar com uma incredulidade, às vezes nós podemos estar, ou seja, agindo não na direção do Espírito Santo, não na direção de Deus, mas às vezes a nossa decisão, ela é tomada na carne, e muitas das vezes quando nós estamos, ou seja, na carne, nós não vamos conseguir compreender as coisas espirituais, nós não vamos conseguir entender, interpretar aquilo que está acontecendo.
Quantas não são as vezes que nós nos deparamos com uma situação que a gente fala assim, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Por quê? Porque existem situações, irmãos, que nós nos encontramos que é difícil aos olhos humanos. E não adianta a pessoa, por exemplo, ela ser muito rico, milionário. Quantas não são as pessoas que, por exemplo, tem uma riqueza, e não é errado a pessoa ter riqueza, que prosperidade é dom de Deus. Quantas não são as pessoas que têm muito dinheiro para pagar o melhor hospital, o melhor médico, para fazer uma cirurgia, e de repente ela morrer na mesa de cirurgia, morrer naquele melhor hospital, porque tem coisas, irmãos, que é somente Deus que pode fazer na nossa vida. A Bíblia diz que aquilo que é impossível ao homem não é impossível para o nosso Deus. Quer dizer, as coisas que são impossíveis para nós não é impossível para o nosso Deus. Então, aqueles homens, por mais que a intenção fosse boa, eles jamais iriam conseguir ajudar o rei. Irmãos, entenda que tem pessoas que, por mais que ela seja bem intencionada, um médico, um juiz, quer dizer, alguém da sua família, um familiar, alguém, quer dizer, dentro de uma igreja, por mais que ela tenha uma boa intenção de querer te ajudar, tem coisas, irmãos, que Deus é quem vai nos revelar, tem coisas que é Deus que vai nos mostrar, que não vai adiantar, por exemplo, eu tentar buscar o socorro em alguém, que não vai adiantar eu correr para um lado, correr para o outro. O rei estava desesperado. Imagina, o que ele sonhou, a Bíblia fala que ele perdeu o sono, a Bíblia diz que ele perdeu a paz. E às vezes na nossa vida acontece isso, de uma hora para outra vem algo que faz a pessoa perder o quê? O sono. De uma hora para outra vem algo que faz a gente perder a paz. E aí como é que a gente lidar com essa situação? E é por isso que nós precisamos, irmãos, entender, interpretar e ter o discernimento do que está acontecendo na nossa vida. Meu Deus, mostra o que está acontecendo na minha casa, mostra o que está acontecendo com o meu casamento, mostra o que está acontecendo na minha vida espiritual, mostra o que está acontecendo em tal área da minha vida, no meu local de trabalho. Quer dizer, eu preciso entender, irmãos, que tem coisas na nossa vida que é um problema espiritual e que a única pessoa que vai me revelar, que vai me mostrar o que está acontecendo é o nosso Deus Todo-Poderoso, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Versículo 12 diz assim: então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto a mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar o que? A interpretação. Irmãos, entenda que tem coisas na nossa vida que requer tempo. Nós precisamos entender que às vezes até você entender, descobrir o que está por trás, o que está acontecendo, o porquê desse problema, o porquê dessa situação, tem coisas que requer tempo. E Daniel, ele sabia que o Deus a quem ele servia, por mais que ele tivesse o dom de interpretar, por mais que ele soubesse que Deus havia dado a ele essa virtude, ele chega diante desse homem e ele fala: olha, então não faz nada agora não, me dá um tempo, porque eu vou dar a interpretação para o rei. Ou seja, por que ele pede esse tempo? Porque ele vai buscar Deus. Porque esse tempo, irmãos, ele vai se consagrar a Deus. Esse tempo ele vai buscar o Senhor para que ele possa entender e buscar de Deus a interpretação, quer dizer,
para aquilo que está acontecendo. E aí no versículo 17 diz assim: então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros. Irmãos, quando nós estamos diante de um problema espiritual, você precisa contar com pessoas que são espirituais. Quando você tem um problema e o problema ele é espiritual, você precisa ter amigos, pessoas de confiança que vão orar por você. Pessoas que você diz assim: eu vou falar para aquela pessoa do problema, do caso, porque eu sei que aquela pessoa vai orar por mim. Eu sei que aquele irmão vai orar por mim. Porque tem muitas pessoas que elas vão querer saber da sua vida para falar para outras pessoas. Mas se a pessoa ela é espiritual, ela vai se importar com o teu problema, ela vai orar pelo seu problema, como a Bíblia fala, que quando nós formos orar, devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, orar em secreto, que em secreto nosso Pai vem para nos recompensar. Então eu preciso entender, Daniel, o que ele faz? Entra na casa dele, chama os seus amigos, e eles falam: olha, nós estamos diante de uma situação que homem nenhum pode resolver, é apenas Deus, só Deus pode nos ajudar, porque senão eles estavam inclusos também, irmãos, naquela sentença de morte, quer dizer, eles seriam mortos também. Então eles estavam diante de uma causa, irmãos, que aos olhos humanos era impossível, mas eles sabiam que o Deus a quem eles serviam era poderoso para ajudar. Aí no versículo 18, olha como eles começam a oração: para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus da onde? Do céu. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele compartilha com pessoas espirituais. Aquelas pessoas, aqueles amigos que são espirituais, eles vão orar juntamente com ele, e Deus revela o segredo para o Daniel. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós estamos terminando a leitura bíblica do livro de Daniel, que nós estamos fazendo na igreja, e eu lendo o livro de Daniel, orando a Deus, falando: Deus, eu preciso buscar, ou seja, o que Daniel buscava. Eu preciso, meu Deus, ter isso na minha vida. Olha como Daniel buscava o Senhor, olha como ele tinha intimidade com o Senhor, olha como o Senhor revelava as coisas para ele. Quer dizer, quando Deus, irmãos, revela algo para nós, quando o problema ele é espiritual, quer dizer, vai trazer a solução que pode salvar um casamento, que pode salvar a saúde de alguém, que pode salvar a vida espiritual de alguém, que pode salvar alguém do inferno. Uma palavra que a gente dá, uma oração que a gente faz, quer dizer, ele vai orar, e através da interpretação da revelação, todo mundo é salvo. Quer dizer, todo mundo recebe um escape daquele decreto que o rei havia falado: não, manda matar todo mundo. Então nós precisamos entender que esse matar, essa morte, significa espiritual também. Quantas não são as pessoas, ou seja, que o inimigo engana, que o diabo engana, que estão sentenciadas ali à morte, estão sentenciadas aí para o inferno. Mas quando nós oramos, irmãos, quando nós buscamos a Deus, nós conseguimos tirar, resgatar esta pessoa da mão do inimigo. Ou seja, os laços de morte, eles são desfeitos. Quer dizer, aqueles laços que aprisionam, aquelas correntes malignas que aprisionam aquela pessoa, elas são quebradas. Por quê? Porque você recebe de Deus uma revelação. Daniel, ele está ali orando, e de repente de noite vem aquela visão. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, imagina você estar orando, buscando a Deus, e de repente Deus te mostra tudo o que está acontecendo. Olha que coisa maravilhosa. Mas Deus não mostra apenas, mas Deus também dá a solução.
Quer dizer, Deus não mostra apenas o sonho, mas Deus também, ele dá a solução do problema. Aí o Daniel, quando ele tem essa visão, ele diz no versículo 20: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e a ciência a quem? Aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora o que? A luz. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Daniel, ele reconhece que aquela interpretação, ela veio de quem? De Deus. Ele diz assim: dele é a sabedoria, dele vem a força. E Daniel diz: o nosso Deus muda o tempo, nosso Deus, ele muda as horas, nosso Deus, ele coloca reis, ele tira reis. Então Daniel, ele entende, irmãos, que tudo aquilo que está acontecendo na vida dele naquele momento, ele sabe que é coisa que vem de Deus, coisa que vem do alto, revelação do Espírito Santo para trazer à luz. A bênção de Deus, irmãos, ela vem para nos enriquecer. Quer dizer, quando Deus revela algo para mim, eu não tenho que bater no peito e falar: é porque eu sou espiritual, é porque eu oro muito, é porque eu me consagro muito, é porque eu vou muito na igreja. Não, irmãos, Deus só revela algo para a gente pela misericórdia dele. Quer dizer, Deus, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, alcancei essa bênção. Quer dizer, graças a Deus, porque o Senhor foi misericordioso, porque o Senhor foi bom. Mas às vezes, quando a pessoa não entende, ela bate no peito e diz: não, é porque eu oro muito, é porque eu jejuo muito, é porque eu me consagro muito, é porque eu vou muito à igreja, é porque eu isso, aquilo, outro. Não, quer dizer, nós precisamos entender, irmãos, que a bênção de Deus, ela vem pela misericórdia de Deus. Daniel, quando eles vão orar, eles pedem a misericórdia de Deus sobre a vida deles. Deus, tenha misericórdia, nós vamos morrer, o rei, ou seja, está aí querendo matar todo mundo, querendo acabar com a vida de todo mundo. E Daniel entende que o Deus a quem ele serve, ele muda o tempo. Irmãos, a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite inteira. A Bíblia diz que o dia do amanhã pertence a quem? A Deus. A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a uma hora. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia do amanhã. A gente nunca sabe, irmãos, o que Deus tem preparado para nós. Por isso que Daniel fala que Deus muda o tempo. Quer dizer, qual era o tempo? Era um tempo difícil, era um tempo de crise, era um tempo de ameaça, era um tempo complicado para ele. Mas ao mesmo tempo ele entendeu, olha como que Deus é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que eles estavam com uma sentença de morte, Deus muda aquela sentença. Quando é que Deus muda? Quando ele revela, quer dizer, para o Daniel, aquele sonho que precisava ser interpretado. Irmãos, é muito bom quando você entende as coisas espirituais. Quer dizer, e aí no versículo de número 26, para terminar aqui, olha o que ele fala. Respondeu, 26, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser o fim dos dias. O teu sonho, as tuas visões da cabeça da tua cama são
estas. Então olha que coisa maravilhosa, irmãos. Daniel diz assim ao rei: ninguém pode dar para você a interpretação desse sonho, nem os astrólogos, nem os magos, nem os adivinhos, ninguém pode descobrir, mas há um Deus. Veja a maneira que Daniel fala. Daniel não falou assim: olha, mas eu orei, eu me consagrei, eu busquei, eu jejuei. Não, ele disse: há um Deus. Quer dizer, há um Deus que está no céu, que revela segredos. Quem crê que esse Deus revela segredos? Irmãos, há um Deus no céu que revela segredos para nós. Ele revela coisas, ou seja, para a gente. Quando Deus revela algo para a gente, a luz dele vem para iluminar. Quer dizer, a gente passa a compreender, a entender, e a gente passa a agir, irmãos, de acordo com aquela visão que Deus está nos dando. Quer dizer, é dessa forma, é desta maneira, vai por esse lado, faz isso, age dessa forma, age dessa maneira. É tão maravilhoso quando nós recebemos a interpretação, porque com a interpretação também vem a visão, para que você possa agir daquela forma, para que você possa agir daquela maneira. E aí no versículo 36, para terminar aqui, em nome de Jesus, vamos ler o 30 também, só para não fugir aqui. Vamos ler o 30, versículo 30. Diz assim: e a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Então olha o que o Daniel fala: olha, a mim foi revelado, não que eu seja melhor do que ninguém, quer dizer, mas a mim foi revelado, rei, para que você entendesse. Então existem situações, irmão, na nossa vida, que ninguém vai conseguir resolver. A Bíblia fala da mulher hemorrágica. A Bíblia diz que aquela mulher 12 anos sangrava. 12 anos, todo tempo, todo dia aquela mulher sangrava. Mas a Bíblia fala que aquela mulher vai no culto, ela ouviu Jesus pregar, e ela disse assim: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei o quê? Curada. A Bíblia fala que aquela mulher, ela foi em todos os médicos. Aquela mulher, ou seja, tomou todo tipo de medicamento. Mas por que ela não foi curada? Porque o problema dela não era para a medicina. O problema dela era para quem? Para Deus. Irmãos, existem problemas que ninguém vai conseguir resolver, por mais que ele entenda. Por mais que o médico entenda, que ele estude o corpo humano, que ele conheça o corpo humano, existem problemas que ele não vai conseguir nos ajudar. Eu já atendi pessoas que falaram: pastor, eu fui no médico, fiz os exames, eu sinto dores, está aqui o caroço, isso, aquilo, outro, mas o médico não viu nada. Consta lá no meu exame que eu não tenho nada, mas eu sinto a dor, o problema está aqui, mas eu não tenho nada. Então o problema é o quê? Espiritual. Havia uma mulher que há 18 anos, a Bíblia diz que ela andava encurvada, e a Bíblia diz que de modo algum aquela mulher podia endireitar-se. Mas um dia ela estava no culto, ela ouviu uma palavra, e a Bíblia fala que aquela mulher, o que? Ela se endireitou. Ela não podia, era impossível. Aquilo que é impossível, irmãos, aos homens, não é impossível para o nosso Deus. É Ele que revela, é Ele que nos dá o poder, é Ele que nos dá a autoridade. Não adianta, por exemplo, eu achar que a tal pessoa recebeu uma bênção porque eu orei. Não, recebeu pela misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso. Então quando Deus nos dá algo, irmãos, é pela misericórdia dele. Toda honra, toda glória tem que ser dada a quem? A ele. A gente não tem que ficar adorando o homem, a gente não tem que olhar para o homem e falar: ele é ungido, ela é uma ungida de Deus, isso, aquilo, outro. Não, toda honra e toda glória tem que ser dada a quem? A Deus. É dizer, a ele tem que ser dada a honra, a ele tem que ser dada a glória. E Deus revela, irmãos, para aquele que tem intimidade com ele. É dizer, tem amigos de oração.
Quando você tiver um problema e você perceber que o problema é espiritual, compartilhe com quem é espiritual, compartilhe com quem vai orar por você. Fala para aquela pessoa, olha, seja um obreiro, seja um irmão, seja alguém da tua família, ora por mim, estou com um problema, o meu caso é esse, isso e aquilo outro, vamos entrar em oração, vamos entrar numa guerra espiritual, numa batalha, porque quem vai revelar é Deus, quem vai mostrar é Deus, é Ele quem vai mostrar a solução para aquele problema que nós estamos enfrentando. Para terminar, no versículo 36 diz: este é o sonho, também a interpretação dele, diremos na presença do rei: tu, ó rei, é rei dos reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. Olha o que Daniel fala para ele: ô rei, você só é rei porque Deus te colocou aí. Você só está na posição que você está porque Deus te colocou aí. Irmãos, hoje, eu e você, nós só estamos aqui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. A gente levantou da cama, nós tivemos um dia hoje, você veio para a casa de Deus, nós estamos aqui agora, você está me acompanhando agora, me vendo agora, me assistindo agora, pela graça de Deus. Quantas pessoas viram o dia e ela não consegue, ou seja, ver a luz do outro dia. Ela não consegue se levantar da cama no outro dia. Quantas não são as pessoas, ou seja, que elas, de repente, quer dizer, algo acontece e a vida dela acaba sendo ceifada. Então, a cada dia, irmãos, nós precisamos louvar a Deus. É Ele que estabelece reis e é Ele que remove o quê? Os reis. O homem se engana quando ele acha que tem poder, domínio sobre alguma coisa. Então coloque sempre a sua vida diante de Deus, porque Deus é aquele que revela, Deus é aquele, irmãos, que nos mostra o que está em oculto, o que está escondido. É dele vem a luz, dele vem a sabedoria, dele vem a força. É Ele que revela os segredos para nós, em nome de Jesus. Amém? Então, se você está passando por algum tipo de problema, e você diz assim: pastor, mas eu já fiz, eu já agi desse jeito, já agi dessa forma, é igual o rei, foi em todo mundo, e o Daniel disse: rei, ninguém vai conseguir resolver o teu problema, mas há um Deus que consegue resolver o teu problema. Quem crê que há um Deus que pode resolver o teu problema? Então vamos orar agora. Eu quero orar por você que nos assiste também. Se você tem um problema, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida também. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, é esse Deus de Daniel que nós servimos. O Senhor não mudou, o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre será eternamente. Pai, nós oramos agora, meu Deus, por cada pessoa, meu Pai, que veio aqui hoje. Oramos, ó Deus, e pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Pai, se tem pessoas aqui, ó Deus, diante de uma causa, diante, meu Pai, de uma sentença, meu Pai, como Daniel estava com aqueles homens. Oh meu Deus, às vezes é algo que está acontecendo dentro da casa, às vezes é algo que está acontecendo no casamento, às vezes é algo que está acontecendo, meu Pai, na saúde, na vida financeira, na vida espiritual. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro juntamente com esta pessoa. Pai, na autoridade que há no teu nome, nós repreendemos esse mal agora e exigimos, ó Deus, que esse espírito da morte, que esse espírito de doença, que esse espírito de enfermidade, que esse espírito do vício, ele possa sair da nossa vida, ele possa sair da nossa casa, ele possa sair da nossa família, e que
toda e qualquer obra, meu Deus, do diabo, que toda e qualquer ação, meu Deus, contrária à tua palavra, saia da nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Pai, revela-te a nós, ó Deus, ó Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, meu Deus, revela, meu Pai, os segredos do Senhor, revela, meu Deus, os segredos do Senhor, Pai. Queremos, meu Deus, que o Senhor nos revele, queremos que o Senhor nos mostre aquilo que o Senhor deseja de nós, aquilo, meu Deus, que o Senhor deseja da nossa parte, Pai, em nome de Jesus. O Senhor revelou para aquela mulher do fluxo de sangue, o Senhor revelou para Daniel, o Senhor revelou, meu Deus, para a mulher que andava encurvada. Oh, meu Deus, o Senhor se revela, o Senhor se mostra, o Senhor, meu Deus, apareceu para os discípulos, o Senhor apareceu para Maria. Oh, meu Deus, os discípulos a caminho de Emaús, o Senhor estava ali próximo a eles, se revelando a eles. Meu irmão, Deus não se esconde de nós, Deus se revela, Deus se apresenta, e Ele está aqui hoje se apresentando, se colocando diante de nós, em o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, glória a Deus, amém, graças a Deus. Irmãos, eu creio que Deus é quem revela ao nosso coração aquilo que Ele tem preparado para nós, amém? Você que nos acompanhou no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, que Deus possa abençoar a sua vida, e se essa palavra tem abençoado a sua vida, compartilhe com outras pessoas, envie para que outras pessoas também possam ser abençoadas no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fica com Deus em nome de Jesus.